iniciar, vou fazer uma breve oração, que é costume, pelo sinal da Santa Cruz, em nome de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha do Céu, soberana Mestra dos anos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que enviei vossa legião celeste para que, sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os vossos santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro esse lugar aos cuidados de Nossa Senhora, ao auxílio de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que toda potência inimiga diabólica bate retirada na autoridade do nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Uma alegria estar aqui celebrando esse momento com cada um de vocês. Eu não tenho muito costume de fazer isso, mas eu vou fazer isso hoje, tá? Vocês repitam comigo assim: o pregador vai falar usando a Bíblia. Vamos aprender hoje sobre a Bíblia. Amém. Hoje vamos estar utilizando a Sagrada Escritura. Quando olhamos para os primeiros séculos da igreja, existia um santo padre da igreja chamado São Jerônimo. Inclusive, São Jerônimo foi um dos padres que ali traduziu o primeiro idioma da Bíblia para a Vulgata. São Jerônimo ele vai escrever assim: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. Ignorar a Bíblia, ignorar o próprio Deus. Então é da Sagrada Escritura que a gente vai falar hoje. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 133, de 131 a 133, vai falar sobre a Sagrada Escritura e vai dizer que o coração da teologia é a Bíblia. Então a gente vai fazer a pregação hoje baseado na Sagrada Escritura. Amada igreja, quando a gente olha para ali o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, então a gente vê ali que Deus ele criou o mundo e ele deu para Adão. Deus criou o homem para um estado de alegria, para um estado de paz. Deus criou o homem para um estado de santidade. E quando Deus cria o homem, não como a gente vê aí a natureza deformada, a natureza humana deformada, mas Deus criou tudo perfeito e deu ao homem. Deus criou para o mundo e deu a Adão. Lá, ali onde diz que Adão ele estava ali, era chamado o Jardim das Delícias. O Jardim do Éden era chamado o Jardim das Delícias. Então ali quando Deus cria o mundo, ele oferta tudo para Adão, dá os animais para Adão. Então Adão, os grandes estudiosos da igreja vai dizer que Adão ele foi tirado do barro da terra. São Cirilo de Jerusalém vai dizer que Deus Pai modelou o corpo de Adão. Deus Filho modelou a cabeça de Adão. E Deus Espírito Santo, ele soprou sobre Adão, dando vida para Adão. Então Adão ele foi criado no estado de santidade. Adão, o primeiro ser vivente, foi criado longe do pecado. Adão ele foi criado, diz os grandes estudiosos da igreja, já com uma ciência infusa, com dom preternaturais. Ele tinha intimidade com Deus. A Sagrada Escritura fala que toda a brisa da tarde Deus vinha de encontro ao homem, mas o ser humano é ambicioso e estragou tudo. Então de repente Adão ele foi tentado, e quando ele foi tentado, a tentação daquele tempo não é diferente da de hoje. Então foi dito assim: a serpente, que vai dizer ali também em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tentou Adão, perguntou ali: sereis como Deus? Essa foi a primeira tentação do homem. A tentação do homem foi ser como Deus. Mas Adão já tinha um paraíso, Adão já tinha tudo, Adão já tinha felicidade. Os animais não eram violentos, o estado era de paz, ele tinha todas as frutas para comer.
Católica vai dizer que ali o primeiro pecado se constitui na desobediência, e então toda desobediência que se comete, ali é constituído pelo pecado original. Então ali, quando a gente olha para o Evangelho hoje, a gente vê hoje essa verdade de fé, né? Essa verdade de fé que o Evangelho fala especificamente assim. E agora entramos no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos, em verdade, não perderá sua recompensa. Mas tudo que fizer cair no pecado, um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe for que uma pedra de moinho lhe fosse posta no pescoço e lançasse ao fundo do mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. É melhor entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e ir para o Gênesis, para o fogo inextinguível, onde seu verme não morre e seu fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta fora. É melhor que entrar no coxo na vida eterna do que tendo dois pés ser lançado no Gênesis, do fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. É melhor entrares com um olho a menos no reino de Deus, que tendo dois olhos ser lançado ao fogo do Gênesis, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que tem a Santa Palavra, veja a Santa Palavra, e agora sim a gente vai entrar na pregação. Pessoal, já entramos um pouquinho da didática do que é o pecado. E o Evangelho hoje ele é duro na correção do pecado. E a gente vai entrar hoje no entendimento do que é o pecado, a gravidade do pecado. Porque se de um lado há pessoas radicalmente demais dizem, não, mas todo mundo tem pecado, então eu posso pecar porque pecado é humano. De outro lado, às vezes há um exagero de pessoas que não confiam na graça de Deus, uma pessoa escrupulosa que também acha que tudo também vai levar ao inferno. E aqui hoje a gente vai entrar na verdade do Evangelho, que também por fim fala da caridade, a gente vai passar sobre isso. Então, irmão, nós já entendemos ali que Deus criou o homem, Deus deu o paraíso ao homem, Deus ele criou o homem para aquele estado de santidade, de perfeição, de alegria. Deus estabeleceu uma ordem para o homem, descrita em Adão. Quando Deus dá essa tranquilidade para Adão e dá essa ordem para Adão não comer do fruto proibido, de repente ali ele vai desobedecer a Deus, tentado pelo inimigo, tentado por Satanás, tentado pela serpente maligna, porque o inimigo soprou em seus ouvidos: serei como Deus. Essa foi a tentação de Adão, essa é a tentação de milhares e milhares, e hoje a tentação de muitas pessoas querer se achar Deus de si mesmo, Deus de idolatria própria, Deus do mundo. Então essa é a tentação do homem. Então quando o homem rompe com a ordem de Deus, quando o homem rompe com a amizade com Deus, acontece aquilo que nós chamamos do pecado original. O pecado original, o primeiro pecado da humanidade. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer que o pecado original se constitui na desobediência. O pecado está na desobediência. Então o homem desobedeceu a Deus, e uma desobediência vai levando a outra, porque um pecado vai levando o outro, e à medida que o homem se pega, ele vai se afastando a Deus, porque a palavra pecado vem do significado errar o alvo, e o alvo é Deus. À medida que nós vamos pecando, nós vamos errando a vontade de Deus para a nossa vontade, e aí nos afastando de Deus. Então ali o homem ele foi criado para a paz interior, ele quis ser como Deus, ele desobedeceu a Deus, ele ali contaminou a humanidade com o pecado original, rompeu aquele paraíso que Deus tinha criado para o homem. Então agora Adão ele foi expulso. É aquilo que fala em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, que diz: sobreviverá com o suor do seu rosto. Adão ele
capítulo 3, versículo 15, aquela passagem que nós marianos já conhecemos de cor, que Deus estabelece para Adão não só uma passagem bíblica, mas uma profecia. Porém, olha, de ti, a mulher, entre a tua descendência dela, esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando que Ele vai colocar uma inimizade entre a mulher e a descendência da mulher. Então nós vemos cá na carta do apóstolo São Paulo que o novo Adão, que é Cristo, Santo Irineu de Leão, um dos santos padres do século III, ele vai dizer assim que o nó da desobediência de Eva foi atado pela obediência de Maria. Então ali, o contrário do nome Eva é ave. Então se Eva, ela deu sim para o anjo, que foi Satanás, e levou a humanidade ao pecado, agora a ave, Maria, deu sim também o anjo, que trouxe para a humanidade ali a esperança da salvação. A salvação não é Maria, mas foi através de Maria que veio a salvação da humanidade. Então esse pecado da humanidade, Deus, Ele permite, vai dizer, 3 santos da igreja, Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho e Santo Afonso Maria de Ligório, o que? Deus tira o bem maior de todo o mal. Porque Deus permitiu que então que a humanidade caísse em pecado, Deus tira o bem maior de todo o mal. Deus permitiu que a humanidade caísse em pecado, caiu. Mas Deus mandou seu Filho redimir a humanidade do pecado. Então Deus, Ele manda lá seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho, Ele vai ali no Jardim Porto de Oliveira, Ele passa pelo horto, Ele passa pelo flagelo, Ele é julgado, Ele é condenado, Ele carrega a cruz, Ele é açoitado, Ele vai até o último momento da cruz, e quando Ele fala está consumado, a humanidade foi liberta do pecado, a humanidade foi liberta da escravidão do diabo, a humanidade tem a porta do céu aberta de novo, e aí a humanidade foi redimida do pecado. Agora eu vou falar para vocês uma passagem de um grande santo e doutor da igreja do século IV, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer assim: Deus te criou sem ti. Quem foi o presidente? Deus criou e criou sem ele, mas não quer te salvar sem ti. Deus te criou sem ti, mas não quer te salvar sem ti. Ou seja, Deus nos criou sem a ajuda de ninguém, mas para a gente se salvar, para Deus nos salvar, Deus precisa de nós. E é aqui que a gente vai entrar agora na pregação. Para Deus nos salvar, Ele precisa de nós. Porque diz a Sagrada Escritura ali, Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, que diz assim: desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquistam. Violento com quem? Violento contra você mesmo. E aqui a gente vai começar a entrar na temática do Evangelho, porque a Sagrada Escritura, ela fala em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, quem diz não ter pecado é o mentiroso. Todos nós somos pecadores. Vocês concordam comigo? Todos nós somos pecadores? Pronto. Mas 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. A Sagrada Escritura se contradiz de maneira nenhuma. Aqui a gente entra agora naquilo que fala o Evangelho. Aqui a gente entra naquilo que eu comecei no princípio da pregação, da distinção do pecado. A Sagrada Escritura não está nos orientando a gente meditar 2 faces do pecado: o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é pecado de matéria grave, é pecado que ofende diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus, é pecado que nos priva do amor de Deus, é pecado que nos rompe da amizade com Deus. E esse pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, que aquele que morre em estado de pecado mortal sem um arrependimento contrito, o Catecismo não fala isso, mas o ensinamento da igreja vai dizer que aquele que tem um arrependimento contrito ainda tem uma grande chance de salvar, mas aquele que morre em estado de pecado mortal desce imediatamente para o inferno. Gosto da minha cabeça? De maneira nenhuma. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035. Por isso que era bacana que vocês anotassem e depois revisassem. Então, o pecado mortal ele tem essa gravidade. O pecado mortal infringe os 10 mandamentos da lei de Deus. E nós, por uma natureza humana, nós, pela uma lei humana, nós já sabemos de fato aquilo que é certo e o que é errado. Mas aquilo que fala 1 João capítulo 3, capítulo 1, versículo 8, diz: quem disse não ter o pecado mentiroso, falamos do pecado venial. Pecado venial são pecados de matéria leve. Pecado venial são pecados, mas não chega a ter uma gravidade
mas o pecado mortal cometemos se quisermos. Porque a gente tem o livre-arbítrio, nós temos a liberdade, e Deus ele nos dá essa liberdade para a gente fazer o que quer da nossa vida. É por isso que eu falei sobre Santo Agostinho. Deus te criou sem Ele, mas Deus não pode me salvar sem mim. Por quê? Porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre pelas minhas escolhas. E sabemos que toda escolha tem consequência. Se eu saio daqui, uma pessoa me ofende ali na rua, eu pego uma arma e eu mato a pessoa, e aí, o que é que acontece? Essa escolha de vida foi minha, de acordo com aquilo que o Evangelho escreve, de acordo com aquilo que o Evangelho ensina, de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura me orienta. Nós somos chamados a viver o perdão, nós somos chamados a viver a conversão, nós somos chamados a viver a amar a Deus, nós somos chamados a uma escolha de vida que o mundo não vai compreender, mas o livre-arbítrio que eu escolhi para mim, em tirar a vida daquele rapaz, trará para mim uma grande consequência, e nisso eu vou infringir ali o 5º mandamento da lei de Deus, que é não matar. Lembrando para vocês que, de acordo com a Sagrada Escritura, 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: quem odeia seu irmão é um assassino. E a Bíblia continua: e no céu não entra nenhum assassino. Veja, hoje eu quero trazer para vocês algo. Agora a gente vai mergulhar para as águas profundas, porque Deus, Ele pede para cada um de nós uma mudança de vida. A lei de talião nova antiga, a gente vê até lá no livro do Êxodo: olho por olho, dente por dente. Era a lei de talião, mas Jesus ele fala: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprimentá-la. Agora não é mais olho por olho, dente por dente. Jesus nos orienta o quê? Se teu amigo toma tua capa, dá também tua túnica. Se o teu inimigo te obriga a caminhar, um médico caminhador. A Bíblia fala assim, eu estou citando com minhas palavras. Se o inimigo ele vai roubar tua casa, é orientado por perdão. Então assim, na linguagem da Sagrada Escritura, Jesus veio cumprimentar a lei, nos ensinar o perdão. E aquilo de que falava o Evangelho sobre a caridade, que eu falei, que é a palavra no finalzinho, a Sagrada Escritura, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que a caridade cobre a multidão de pecado. Existem vários tipos de caridade que possa cobrir, que possa limpar, que possa nos ajudar a nos privar dessas penas. Existem 2 tipos de penas ensinadas pela igreja: pena temporal, pena eterna. Pena temporal, pena eterna. O que é pena temporal? Pena temporal é quando eu morro em estado de pecado venial, ou seja, vivia no estado da graça, participava da missa ao domingo, que é aquilo que coloca o Catecismo da Igreja Católica para 2184, que diz que aquele que falta uma missa ao domingo, se não tiver missa, celebração, se encontra sob pena de estado do pecado mortal. Aqui um exemplo de os mandamentos: participo da missa domingo, morri, mas morri na graça de Deus. A pena temporal é uma pena que tem um determinado tempo e passa. É aquilo que a gente vai pagar no purgatório. E lembrando daquilo que fala o purgatório, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, vai dizer: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Para aproximar dessa passagem eclesiástica, também tem Eclesiástico, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: não adicioneis um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará impune. Sabe o que significa isso? Todo pecado cometido sobre essa terra prestaremos conta a Deus. Nada que a gente faça passa despercebido no olho onipotente de Deus. E se a gente tiver a alegria de morrer em estado da graça, na amizade com Deus, morremos. Quando a gente morrer, 2 tipos de julgamento. Pode ser que ele seja chamado julgamento particular ou julgamento universal. O que é o julgamento particular? Morri aqui, acabei de morrer, serei julgado por Deus. É um julgamento particular. O que é o julgamento universal? A segunda vida gloriosa do Senhor, onde cada um de nós seremos julgados pelo nosso pecado. Dentro desse julgamento, se eu morrer no estado da graça, na amizade com Deus, quando eu chegar no céu, então Deus me manda para o purgatório. Por quê? Porque o purgatório é um lugar onde eu
com chapéu e tudo mais? Não vão. Vão tomar um banho, vão preparar a casa, vão se arrumar para receber a pessoa tão querida. O purgatório é aquele banho. O purgatório é aquela casa. Você vai tomar um banho dos seus pecados para contemplar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar pela purificação de nossos pecados, já mesmo que o Padre absolva os pecados, ficar a consequência, de acordo com aquilo que eu citei, de matar o rapaz. Suponhamos que eu mate um rapaz, que eu digo igual um exemplo, depois eu me arrependa, o Padre vai lá e me absolve dos pecados, e aí eu vou para o céu, gente? Vou para o céu. Se você se arrepender e confessar, vai para o céu. Agora tem uma coisa: quem vai devolver a vida do rapaz? Quem vai alimentar os filhos que estão para trás? Quem vai aparar a família? Esse tipo de consequência não se repara. E a tristeza da esposa? Esse tipo de consequência que pagamos no purgatório. Dessa há muitas outras. Entendeu? Isso é a pena temporal. No purgatório já é o céu. Quem está no purgatório tem a certeza de um dia contemplar a face de Deus. A pena eterna, porque desceu para o andar de baixo. Morreu em estado de pecado mortal. Não quis se arrepender. Negou viver a vontade de Deus. E aqui vai uma coisa muito importante que me cobra todas as noites de domingo. A que mais será dado, mais será cobrado. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente tem uma mentalidade tão infantil. A gente acha que para ir para o inferno precisa matar, roubar e fazer e acontecer. Não precisa não, gente. Basta ficar paradinho lá, sem se mover. Você morrer daquele estado, você não alcança a Deus. Porque Jesus falou: se esforçai. E Jesus fala assim: se esforçar para quê? Se esforce para ir para a academia. Jesus falou assim: se esforçai-vos para ganhar na Mega Sena. Foi isso que ele falou. Esforçai-vos para ir para o arraial. Esforçai-vos para aquele lindo celular iPhone. Não, gente. Esforçai-vos para entrar no reino de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, fala assim: larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. E agora eu vou detalhar essa: larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e raríssimo, não, e muitos são que passarão por ela. O caminho largo, o caminho que conduz à condenação. Eu faço o que eu quero, meu corpo me arrega, eu tomo conta da minha vida, eu faço o que eu quero, fulano falou, não perdoa mesmo, ele que está errado, não precisa para ver, eu vou para a festa mesmo, eu faço e aconteça, eu não perdoo. Esse é o caminho que eu faço o que eu quero, esse é o caminho da porta larga. E a Bíblia está dizendo que muitos, numerosos são que entrarão por ela, mas a Bíblia está dando uma advertência. Evangelho de Mateus capítulo 7, agora versículo 14: estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Aí a Bíblia não se contenta e diz: e raríssimos são que entrarão por ela. A Sagrada Escritura, vocês percebam que eu estou pregando sempre em cima da Bíblia, né? Não é a minha cabeça. Quisesse estar voltando para ver, era muito positivo. Porque às vezes a pessoa fica com raiva de mim: não foi eu que escrevi a Bíblia, não, está ruim para mim também. Fica ruim para mim, não foi eu, foi, né, para a gente também. O caminho para o céu é isso aí, minha gente. Jesus falou, Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 38, Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 24: quem não toma a minha cruz e não me segue não é digno de mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O cristão, o católico, batizado, para alcançar a salvação, passará pelo caminho da cruz. E para reforçar aquilo que eu falo para vocês, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, vai dizer que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Então o Catecismo está dizendo, a Sagrada Escritura está dizendo, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele fala que a nossa linguagem é a linguagem da cruz. O apóstolo São Paulo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, nós católicos não pregamos o Cristo morto, mas o Cristo crucificado. Escândalo para os pagãos,
estado da nossa vida, Deus enviará cruzes. A tua decisão de vida, a maneira como você vai abraçá-la, a maneira como você vai relacionar com ela, é a tua decisão que um dia vai decidir se você vai para perto de Deus, se você vai para perto do cão. É uma escolha de vida. A cada passo que damos, nós escolhemos o que fazemos. Por isso que Jesus advertia que o caminho para o céu é difícil. Mas o caminho para o céu, a gente tem a promessa de contemplar a face do Pai. E o apóstolo São Paulo fala: olhos humanos nunca viu, ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para nós. Portanto, amada igreja, que hoje a gente fique com essa advertência do Evangelho, que fala durissimamente sobre o pecado. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. É melhor entrar no reino do céu com o olho só do que com os dois fogos do Gena. Não sei se vocês sabem, mas o fogo do Gena, em outra tradução, é o fogo do inferno. Se tua mão te leva a pecar, se tua perna te leva a pecar, o que é que Jesus está nos advertendo? Não é necessariamente para você chegar em casa, dormir e pegar a faca nem machado e cortar parte nenhuma. Não precisa isso aí. Mas Deus está advertendo hoje que se fosse necessário fazer isso para te livrar do pecado, seria melhor do que ir para o inferno com as duas mãos do espelho. Olha como o Evangelho ele é duro hoje. É tua mão que te leva a pecar. Deus está dando uma advertência. Antes você não tivesse essa mão. Por quê? Por causa da ação que você comete por meio daquela mão, pode te condenar ao fogo da condenação eterna. O Evangelho hoje está nos alertando. O Evangelho hoje está nos orientando. A palavra de Deus está entrando no nosso coração para a gente meditar a gravidade do pecado. E existem dois tipos de ateísmo que reina. O ateu é aquele que diz não acreditar em Deus, mas o ateu prático é aquele que vive como se Deus não existisse. E a segunda opção que eu citei, hoje tem reinado em nossos tempos. A sociedade não acredita mais na gravidade do pecado, a sociedade não acredita mais na condenação, a sociedade não acredita. Venerável Tonchi, um extraordinário bispo americano, ele escreve: o grande mal de nossos tempos é que a sociedade esqueceu que tem uma alma para salvar. Eu tenho a minha vida, vocês têm sua vida, nós temos alma para salvar, nós temos uma vida para mudar, nós temos um céu para conquistar e ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Os grandes santos da igreja, os grandes místicos da igreja, qual santo da história da igreja que passou por uma vida fácil? Nenhum. Os santos passaram pelo martírio da humilhação, inclusive pela humilhação fala ali em Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, ali, que ele vai dizer assim: provaste-no Deus, assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. É o que fala a Sagrada Escritura, o caminho da humilhação, o caminho do martírio, o caminho do aperto. A gente vai ofertando para Deus, vai clamando a Deus, vai pedindo a Deus. O caminho do cristão é esse. O caminho que Deus pede para a gente através desse Evangelho hoje é que a gente não deve viver segundo nossa carne, nossas vontades. Deu vontade de bater? Bato. Deu vontade de desaforo? Digo. Deu vontade de brigar? Digo. Hoje o Evangelho está nos convidando a meditar que a gente tem que entrar no estado de vida de conversão intensa. Olha o que diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 10. João Batista pregava assim: o machado já está posto na raiz, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O machado, minha gente, é o dia e a hora da nossa morte. A raiz das árvores, as árvores somos nós. Se a gente não der fruto segundo aquilo que Deus espera de nós, seremos cortados e lançados ao fogo. A Sagrada Escritura é pavimentada de tipos de informação como essa, onde nós somos convidados a meditar. E se eu perguntasse hoje a cada um de vocês: você tem dado fruto para Deus? Você tem sido uma esposa santa? Será que Jean tem sido um marido santo? Será que Jean tem sido um bom pai? Será que você tem sido uma boa mãe? E se hoje fosse o dia da nossa morte, Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, ele vai escrever assim: o que é que faz terrível a morte? Santo Afonso escrevendo responde: o pecado. Então ele fala assim: devemos ter medo do pecado e não da morte. Então Santo Afonso ele vai nos repetir: a morte é uma certeza para cada um. É desagradável, é uma coisa que muitas pessoas não gostam, mas ao invés de temer aquele dia, devemos se preparar para aquele dia. Eu tenho que viver uma vida num estado que agrada a Deus. Deus nos chama a vida santa. Levítico
sede santo, como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santo, como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. E atenção que eu vou dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia está dizendo hoje que sem santidade eu não verei a Deus. A Bíblia, não eu, a Bíblia. Eu preciso me esforçar para entrar naquela porta estreita. Eu preciso me esforçar para perdoar quem me magoou. Até porque se a gente não perdoa, toda vez que a gente reza o Pai Nosso, nós pedimos para Jesus: perdoai nossas ofensas e como nós perdoamos. E tem gente que continua na mesma. Então o Evangelho hoje é um Evangelho radical, mas é um Evangelho da verdade. Deus faz um chamado para você a viver uma vida agradável aos seus olhos. Começa do pouco. Talvez você pense: não, mas isso é duro para mim. Não desanima. Deus nunca deixou a gente ser nossas armas. E a arma que vai te orientar, te formar, te fazer pessoa melhor é a oração. A oração te aproxima de Deus. A oração te faz amar a Deus. A oração te faz movimentar a Deus. Se algum de nós, muitas vezes, passamos por situações de pecado delicadas e difíceis, nunca entramos no desespero. Na oração encontramos o consolo de Deus. Muitos dos santos entraram pela via da oração. Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo doutor da igreja de Palo: quem reza se salva, e quem não reza se condena. Santa Teresa d'Ávila, uma mística espanhola do século XVI, dizia: quem não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Escrevia Santa Teresa d'Ávila, para alguns Santa Teresa de Jesus. São João da Cruz, que também foi um doutor da igreja em contemplação, doutor. São João da Cruz vai falar assim: o homem, quando falou para ser mulher, o homem é oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como o próprio Deus. Então veja o que é a oração. São João Crisóstomo, ele vai falar assim: o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. São João Crisóstomo escreve um pouquinho mais sobre oração e fala assim: assim como o alimento alimenta nosso corpo, todo mundo comeu aqui, pegou feijão, alimentou o corpo, oh glória, aleluia. Assim como o alimento alimenta nosso corpo, a oração alimenta nossa alma. Então assim, eu trago para vocês um evangelho aparentemente difícil, mas Deus não nos deixou num campo minado. Deus te deu uma vida de oração. Deus te deu a oportunidade de te adorar. Deus te deu a graça de vir buscá-lo. Deus te deu a graça de domingo vir para a Santa Missa. Deus te deu a graça de buscá-lo. E é nesses pequenos degraus que vamos conquistando a misericórdia e a compaixão de Deus, que a gente vai se libertando do pecado, que a gente vai encontrando na misericórdia de Deus uma graça de alcançar a salvação eterna. Porque o Evangelho hoje está sendo claro, sincero e objetivo. Fujamos do pecado. Ainda sobre o pecado, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Eclesiastes capítulo 21, versículo 3 diz: foge do pecado como que foge de uma serpente, porque se você aproxima dela, ela pode te morder. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, citei para vocês: não adicionei o segundo pecado ao primeiro, pois Deus que por só não ficará sem ser impune. Profeta Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: ainda não tem resistido ao pecado até o sangue. Então a Sagrada Escritura vem pavimentando a gente desse pensamento. Evangelho de São João capítulo 8, versículo 34, que diz especificamente assim: aquele que se une ao pecado e se torna com ele seu escravo. Mas a Sagrada Escritura fala para que você não se desanime, porque o apóstolo São Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus, ela vem em nosso auxílio. A graça de Deus vem em nosso socorro. A graça de Deus, ela vem em toda nós. E se um dia você viveu no pecado, Deus te convida a viver na graça. E o Evangelho hoje faz essa referência para cada um de nós, para que a gente busque no amor de Deus a graça. Temos aqui a graça de fugir do pecado através de a Virgem Maria Imaculada, através da oração do Santo Terço, Santo Rosário, Santa Ladainha. Devemos pedir o auxílio
vencer a nós mesmos e pela graça e a misericórdia de Deus, um dia alcançar a salvação eterna. Peço muito a Deus